Agora nós vamos falar de algumas características do compressor, das aplicações dele e de algumas funcionalidades que ele tem que são bastante interessantes. Nesse caso nós vamos começar falando do compressor Scroll Digital. O que seria esse compressor Scroll Digital e como ele funciona? Aqui a gente tem um resumo, vamos explicar para vocês o que se passa. Na realidade, o que a gente busca com um compressor com modulação, e é isso que a gente tem, é uma modulação, eu busco que o meu compressor, quando ele estiver funcionando, ele se adapte à carga que é necessária no momento. Quando eu tenho uma instalação, eu tenho uma curva do frio dessa instalação. É natural isso. Eu tenho um balcão sendo aberto, uma câmara sendo aberta, eu tenho uma flutuação da minha pressão de baixa. E o que eu quero com o compressor digital, na realidade, é buscar, é acompanhar essa flutuação. Como eu faço isso se eu não tenho digital? Eu faço isso parando e ligando um compressor. Então, se eu não tivesse a modulação, eu tinha que vir aqui e fazer o liga e desliga desse compressor. Ligá-lo e desligá-lo. É assim que eu busco, é assim que um sistema tradicional busca atingir um target de pressão de baixa ou um target de temperatura. Com o compressor digital, eu vou fazer isso, só que eu não vou energizar o bobinado desse compressor. Nós temos um mecanismo aqui, é uma solenoide, tá? Que está conectada na descarga do compressor para sucção, que na realidade ela permite, quando acionada, que eu descarregue a pressão nessa parte de cima do compressor e permita que o caracol faça um deslocamento para a parte superior de 1 milímetro. Com apenas 1 milímetro de deslocamento eu permito que o compressor não efetue a compressão. Dessa forma eu modulo a capacidade. Ok? Como eu faço isso então? Eu faço isso energizando uma bobina, deslocando o caracol 1 milímetro e controlando o tempo pelo qual eu faço isso. Eu preciso que essa bobina seja controlada, porque quando ela está energizada, o compressor comprime 0. Quando ela está desenergizada, o compressor comprime 100%. A partir do momento que eu controle o tempo disso, e é isso que é a função digital, eu consigo ter uma modulação de capacidade. E esse é o exemplo que nós temos aqui. Na realidade, eu tenho dois exemplos. Eu tenho um exemplo aqui com 20% de capacidade. Vamos dizer que o controlador detectou que nesse momento eu preciso de 20% de capacidade. O que eu faço? No intervalo de 20 segundos eu deixo, na realidade, 4 segundos funcionando e 16 segundos não funcionando. Energizo por 16 segundos e desenergizo por 4. Um outro exemplo, 50% de capacidade. 10 segundos ligado, 10 segundos desligado. Dessa forma eu consigo atingir meu target. O controlador está lendo a pressão de baixa, está monitorando e está fazendo essa comparação e acionando a bobina. Dessa forma eu consigo ter um liga e desliga de uma bobina e não de um compressor. Eu tenho vários benefícios listados, tá? Mas um resumo bastante interessante seria que com isso eu acabo tendo um menor custo de operação. Por quê? Eu passo a ter uma carga mais perto do meu objetivo. Eu passo a não ter picos de partida do compressor. E sem dúvida a vida útil do compressor vai aumentar bastante. Aqui eu tenho o que? Eu tenho a parte eletrônica. Como eu disse, digital, eu preciso de um compressor para isso. É um compressor especial, não é um compressor normal que eu faço com que isso aconteça. O compressor já tem que ser comprado com essa configuração. Então eu preciso ter o compressor digital e preciso ter uma eletrônica incorporada a ele. Nada mais do que uma eletrônica que normalmente a gente já tem. Eu já tenho que ter um controlador para fazer esse compressor funcionar. Aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho o exemplo de um compressor digital funcionando para um sistema mais sofisticado, por exemplo, de repente um supermercado, uma câmara, um cold storage, uma câmara de armazenagem, tanto faz. Um equipamento maior que requer, que tenha por necessidade um sistema de monitoramento, que é esse daqui. Aqui eu estou mostrando um Einstein, um CPC, é um controlador da Emerson, que monitora não só o compressor, como ele pode monitorar toda a instalação. Como eu faço? Desse controlador vai sair para uma placa analógica um sinal de 0 a 10 volts. Na realidade, depois eu configuro esse sinal de 1 a 5. Esse sinal entra numa placa, numa interface, que a gente chama IDCM, e essa interface que vai fazer o liga e desliga dessa bobina. Então, na parte de cima eu tenho um exemplo de uma instalação mais sofisticada, uma obra maior. Na parte de baixo, nós temos aqui um exemplo de uma instalação menor, por exemplo, um rack pequeno ou até uma unidade condensadora. Nessa instalação eu não vou ter um sistema supervisório, mas eu preciso ter um controlador. E aí eu posso fazer isso através de um simples controlador, que na função dele, aqui é um controlador da Dixel,
da Emerson também, da nossa divisão Dixel. Esse controlador já tem nele a função dígito e vai fazer o acionamento dessa bobina, ou às vezes eu tenho os painéis um pouco mais configurados, né? Mas a função é a mesma. Eu vou configurar aqui a existência de um compressor dígito e aí eu completo o fluxo, ou seja, eu passo a ter um compressor com a capacidade de modular e passo a ter um controlador que comanda esse tipo de modulação. Finalmente, vamos terminar essa apresentação com um último slide aqui que eu quero mostrar, aproveitar para mostrar um sistema frigorífico e mostrar que esse compressor Scroll, como já mostrado nos primeiros slides, ele pode ser para CO2. Aqui, por exemplo, temos uma instalação de CO2, um sisteminha cascata, tá? Temos hoje já rodando várias instalações com esse sistema. Temos hoje, atualmente, no Brasil, rodando 7 instalações com esse tipo de configuração. Qual que é a ideia aqui? Quando eu tenho um sistema para CO2 em cascata, o que se passa nesse sistema? Eu tenho normalmente um sistema que é o condensador dos compressores. Então vamos entender o que eu tenho aqui. Vamos entender primeiro a parte de alta. A parte de alta passa aqui. Eu tenho compressores, normalmente são semi-herméticos. Semi-herméticos por questão do tamanho. Se a instalação for um pouco menor, eu posso ter compressor Scroll na parte de alta também. Normalmente o mercado está utilizando muito a questão do R134, pode ser com R404 também. Eu tenho então um compressor mandando para um condensador e mandando para o sistema de média e também atendendo um trocador. Então, esse trocador de placa aqui é como se fosse um dos circuitos de média, tá? E volta para o compressor. Então, eu tenho a alta ou o condensador, porque esse trocador aqui, ele passa a ser o condensador do CO2. Vamos agora entender o lado de baixo desse sistema e onde eu teria o CO2 e o compressor Scroll atendendo em CO2. Aqui eu tenho o compressor Scroll. A descarga dele, na realidade, ela vem para esse trocador. Então, em vez dele passar no condensador, como as condições termodinâmicas do CO2 são diferentes, as pressões nas quais eles trabalham são diferentes, eu preciso fazer com que ele se condense através de um trocador de placa. Esse trocador vai fazer com que a condensação aqui no CO2 seja em torno mais ou menos de menos 5, de menos 8 a menos 5 graus de temperatura de condensação do CO2. Ele evapora a menos 30, menos 40 e condensa em torno de menos 5, menos 8, depende do projeto. Passou pelo trocador, então eu tenho líquido, como eu teria numa situação normal. Esse líquido vem, passa pela válvula de expansão, passa pelo trocador e volta para o compressor. Dessa forma eu tenho um sistema em cascata, né, onde eu tenho alguém condensando os compressores de CO2. E aqui eu tenho a aplicação do compressor Scroll, onde inclusive eu posso pôr tudo que a gente falou até agora para trabalhar em conjunto. Eu posso ter inclusive o compressor com modulação de capacidade dígito. Então eu teria um compressor Scroll trabalhando com CO2 e ainda por cima com uma modulação de capacidade digital. Pessoal, essa foi a aula sobre o tema compressores Scroll e suas aplicações. Espero que tenham gostado. Se quiserem ter mais informações, acessem o site Resfriando e assistam outras aulas. Muito obrigado.